3, 2, 1, gravando. Começando mais uma edição do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Obrigada demais a você que nos ouve através do podcast, tá fazendo qualquer outra coisa aí, dirigindo, fazendo exercício físico, lavando louça, tá aí, sei lá, fazendo o quê? Tá indo pra faculdade, mas tá ouvindo o Contra a Cultura através do seu celular. A você que nos ouve também através da Rádio Novo Tempo e a você que acompanha a gente através das redes sociais, então está assistindo esse vídeo. Tá, não tô na rede social, Bianca, tô lá no site, beleza, novotempo.com/Contra a Cultura, lá você pode ouvir e assistir a gente também. 9º episódio dessa nossa série de 13 episódios e título do episódio de hoje, Salário da Graça. Na semana passada a gente falou sobre dízimos e nesta semana a gente vai saber um pouquinho mais, ampliar mais a nossa visão sobre as ofertas. E para isso, Isaac Rezende está aqui e Maiara Costa mais uma vez nos deixou, Isaac. Um minuto de Ela silêncio. está num lugar melhor. Na casa dela descansando. Maiara Costa teve um probleminha aí de saúde, mas está bem, tá tudo certo, mas ela está se recuperando, então não pôde estar conosco mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Renatinho está com a gente. E tá com a gente. Valeu, isso aí, legal. obrigada, Renatinho. Quanto à participação, eu tenho um livro para indicar. Transformação Radical em Busca do Evangelho Integral. Do Opa! pastor Wagner Kuhn, tá? É um livro muito interessante que fala... Olha só que legal, Bianca. A gente tá falando sobre Missão 360, né? Não, mordomia. Mordomia 360, que eu sempre confundo. Mas tá ali, tá junto ali, ó. Certo? Começa com M. Isso. Não, mas tá dando a mesma Claro, ideia. Missão, claro, tô te mordomia, tá ali. Então aqui, ó, transformação radical, a ideia de que o evangelho, ele não é simplesmente falar assim, deixa o pecado e vai pro céu. Sim. Mas que existe toda uma integralidade, ou seja, algo que vai juntar o todo, o físico, o intelectual, o que a gente chama, né, meio esquisitamente de espiritual. A missão, ela não é só sobre pecado, ela não é só sobre... Mas tem toda uma ideia aqui de que você precisa transformar o ser humano como um todo. E para isso, nada melhor do que você abrir mão do que você tem pelo outro. De forma integral, de forma plena, de forma completa, de forma profunda. Que é o que Deus é, na verdade, né? O que Deus faz e que Você doar. Eu acho que você foi direto ao ponto. Eu acho que fica aí a dica. Esse foi mais um Contra a Cultura. Valeu, até semana que vem. Assim que a gente terminar esse episódio. João 3,16 é o texto-chave aqui da nossa lição dessa semana, do nosso episódio dessa semana, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Fez o quê? Que deu. Fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Qual que é o salário da graça, Bianca? O salário da graça? Qual que é o salário do pecado? A morte. Qual que é o salário da graça? A morte. Não, esse é o pagamento dela, né? Ah, tá. De novo, qual que é o salário do pecado? Vamos ver se eu passo no quiz. A morte. Qual que é o salário da graça? Tá aqui no A texto. vida. A vida o quê? A vida eterna. Olha só, Bianca, passou com louvor. Oba! Renatinho tava só ali, ó. Eu sei dessa, porque ele não pergunta pra mim. Boa. Quero mais quiz, tá? Mas não Mais agora, quiz? pode ir. Tá bom, desculpa. Então, olha só que interessante. Você bem frisou aí 3 vezes, sem eu precisar de nenhum tipo de incentivo. Eu também respondi, foi engraçado porque não prestei atenção na pergunta, né? Você só responde. Beleza, vamos lá. A morte. É tipo aquela pessoa assim, né? Marca D pra tudo, né? D de Deus. Chuta total, D em né? todas. É morte, tudo. Mas aqui, como você bem frisou, né? Sem nenhum tipo de ajuda, incentivo externo, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Claro. Então, mas por que Deus dá? Você já falou. Repete, por favor. Porque ele é, né? Ele é o quê? Ele é vida, né? Ele é a graça, ele é dar. Bem interessante, né? O nosso amigo Tiago Arraes aí bem frisa nas suas palestras sobre Gênesis, que a primeira coisa que a gente descobre sobre Deus na Bíblia é o quê? É que Deus cria. E o que é a arte de criar? Dar. A arte de dar, né? Então, Deus é conhecido por isso, porque ele cria as coisas e ele dá, porque ele não cria para ele mesmo, ele cria sempre por serviço. E como a gente bem sabe, já frisou aqui tantas outras vezes, nós somos imagem e semelhança de Deus em caráter, em personalidade. E se Deus é dar, nós somos o quê? Nós somos darzinhos. Minis. Mini darzinhos, né? Então,
a gente falou, né, na lição Justamente passada, porque no esse é o episódio propósito, passado, né? sim. Esse é o propósito de Deus É. ter nos criado, né? A gente Sim. é semelhança, né? No Exato. caráter dele. É replicar aquilo que ele é. E é por isso que ele nos coloca como representantes dele para cuidar do jardim, para cuidar do planeta Terra. E no episódio passado a gente falou sobre o dízimo, sobre a importância do dízimo para você levar a cabo o evangelho, né? Então, por exemplo, a igreja adventista, talvez você não seja adventista, né? E você está ouvindo aí a gente porque gosta, a gente estudando a Bíblia. E a gente é muito feliz de ter você aqui com a gente, independente da igreja que você frequente. Não sei como é que é aí na tua igreja, mas aqui na igreja adventista, o dízimo ele é adotado como sistema para remunerar os pastores. Aí você fala, eu sabia. É para enriquecer a pastorada. É para o pastor andar de Ferrari, ter mansão. Não. Aqui é simplesmente para o cara se dedicar exclusivamente à obra de levar o evangelho adiante. 100% do tempo dele. Então, todo o sistema do dízimo dentro da igreja, ele é hierarquizado. Então, por exemplo, uma igreja, ela pega todo o recolhimento do seu dízimo, que é 10% do salário e da renda de cada membro, e ele vai dar 100% desse dinheiro para a sua associação. A associação é o quê? É uma administração, uma sede administrativa que ela cuida de várias igrejas do estado, geralmente, ou às vezes de 1 ou 2 estados menores. E aí ela chama-se de missão. Um estado do tipo São Paulo tem, sei lá, 8, 9 associações, eu não lembro exatamente quantas, né? Porque é muita igreja, é um espaço muito grande e tal. E aí a associação vai pegar esse recurso e vai pagar todos os pastores que trabalham para aquele estado ou para aqueles 2 estados e tal. Menos 10%, porque a associação vai dar um dízimo desse recolhimento para a União. O que é a União? A União ela cuida de várias associações de vários estados, né? Então você tem, por exemplo, uma União que cuida de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então ela vai trabalhar com os pastores ali e outros recursos dos líderes que prestam treinamento, serviço para os outros pastores que cuidam das igrejas. E aí essa união ela vai tirar 10% do 10% do 10% para dar para a divisão. O que é a divisão? A divisão geralmente ela cuida de um continente inteiro. Então aqui você tem a divisão sul, né, da América do Sul, que cuida não só do Brasil, mas de vários países vizinhos nossos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, enfim. E assim, a igreja de forma mundial ela é abençoada pelos 10% que você retira do seu salário todo mês. E depois tem da divisão, vai ainda para a Conferência Geral. O que é a Conferência Geral? É que cuida do mundo inteiro, amém. Que bonito. Então é isso, o mundo inteiro acaba sendo abençoado na pregação do evangelho. Então o dízimo é usado para comprar igrejas suntuosas e templos com ar-condicionado e... Não. Não, o dízimo não é para isso. O dízimo então é para a gente construir escolas e hospitais e só pensa nisso. Não, o dízimo é para pagar o salário do pastor, para que esse pastor viva exclusivamente, como a gente já leu lá atrás, né? Aquele que vive do evangelho, que coma pelo evangelho, que durma pelo evangelho, que seja satisfeito pelo evangelho. Mas eu não concordo com as políticas administrativas. Amigo, mas aí você conversa com seu pastor conversa com o presidente dele, aí você procura outros meios de mostrar sua opinião. Agora, dízimo é algo que é santo ao Senhor. Você já estabeleceu isso, e essa é a grande verdade do evangelho, que, não tem como você ser cristão você não doar pelo menos um pouquinho de você. Se você só quer consumir, receber... Isso é mundanismo. O nome disso não é cristianismo, é mundanismo, certo? Então, beleza, é isso. 10% que eu dou do meu salário, acabou, fechou, já sou um bom cristão. E tá ótimo, fiz a minha parte, excelente. Pode ser. Se você pensa assim por motivos egoístas, não. Se você entendeu com Deus que talvez isso seja bom pra você e tal. Mas eu acredito que quanto mais a gente aprende, Bianca, a abrir mão de quem nós somos, a se esvaziar do nosso próprio eu, isso inclui nosso tempo, nossos talentos, nossa visão das coisas e nossos bens, não só financeiros como materiais e tudo mais. A gente vai deixando mais ser preenchido pelo Espírito Santo, por Deus, né? E a gente começa a ser abençoado no sentido de que a gente vai olhando o mundo com outros olhos. Os olhos de Adão e Eva antes do pecado, que é como eu posso servir a terra para o melhor desempenho dela para todo mundo, não só para mim. Eu passo a enxergar nas situações menos oportunidades de ter para mim mesmo, de me engrandecer e de me esvaziar para poder servir o outro. Porque, como a gente já falou no episódio, né, no começo do episódio, a gente foi criado para dar. Certo? E isso gera vida, isso gera benefícios para o outro. Aliás, é para isso que nós existimos. E o guia de estudo, ele traz aqui um verso super conhecido, né? Que está lá em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Quando a gente fala de dinheiro, né? A gente estava conversando isso em off mais cedo, né, Isaac? Quando a gente fala de dinheiro, os problemas são muito mais delicados, né?
É muito mais complicado. É uma área que você tem que tomar muito cuidado para falar, porque ofende as pessoas não entendem. Tudo é movido pelo Ô, dinheiro. Bianca, você sabia que mais casamentos acabam por dinheiro do que por falta de sexo? Exatamente, as finanças são algo assim extremamente importantes. Elas São. precisam estar, elas precisam ser entendidas e elas Sim. precisam ser compreendidas. Até porque dinheiro não é aquela nota de papel que tá na sua carteira. Não. Dinheiro é toda uma estrutura socioeconômica que movimenta boa parte da tua vida, se não toda a tua E vida. aí a gente vê problemas. Você falou de relacionamentos, né? No casamento, dinheiro estraga amizades, dinheiro corrompe os políticos, dinheiro corrompe o cidadão, dinheiro é um problema, Sim. mas não deveria. Uhum. Porque pode abençoar e nós precisamos dele na sociedade. pra Reformulando desenvolvimento. de acordo com o que a Bíblia disse, né? Não é que o dinheiro causa o problema, o amor ao dinheiro causa todo o problema. Exatamente, exato, obrigada, Isaac, porque é o que o verso está dizendo. Onde está o teu coração, onde Teu está o teu tesouro. tesouro, aí também está o teu Sim. coração. Quando nós colocamos o nosso coração lá no mamon, no bendito ou do Sim. maldito mamon, Maldito mamão, né? aí o dinheiro passa a ser problema. Que coração na Bíblia é o símbolo da nossa máxima devoção, né? Essa ideia. E até a gente hoje, no Ocidente, a gente tem o coração com essa paixão, né? Essa coisa que controla a nossa paixão, a nossa atração, a nossa volição. Então, onde eu coloco o máximo da minha devoção é para aquilo ali que eu vou viver, né? E aí, concluindo o pensamento, agora que eu lembrei, comecei a falar, não terminei, né? Mas aí, quando a gente coloca o nosso coração lá no maldito mamon, aí entra a questão de, mas eu já dou o dízimo, eu vou ofertar? Não, aí é demais, né? Eu não posso usar o dízimo pra, sei lá, ajudar os pobres? Não posso Em fazer... vez de ficar pagando pastor, que, sei lá, vai... E aí mostra o quanto a gente não quer entender 360 graus. A gente só está se preocupando com o nosso umbiguinho aqui. Eu acho isso e pronto, acabou. E a gente não vê a coisa como um todo. A gente não tem essa maturidade congregacional ou comunitária que o evangelho pede, esse conhecimento, né? E aí a gente fica com essa aí, não, oferta, não, valeu, já... E é mais dolorido, ou é extremamente dolorido, Sim. colocar a mão no seu bolso e, sei lá, dar uma oferta para a igreja ou para as pessoas, né? Nesse contexto, mais para a igreja, né, que a gente está trabalhando. Claro, mas aí, de novo, entra a questão do teu propósito de vida, para que você foi criado. Quando a gente começa a criar desculpas na nossa cabeça para não fazer aquelas coisas que o evangelho nos incita a fazer, é porque a gente ainda está resistindo ao evangelho. Então, por que o autor da lição ele coloca... O que tem a ver Deus amar o mundo de tal maneira que deu seu filho para que ele se morra por nós e a gente não morra? Deus dar seu filho é Deus dar tudo. E o unigênito aqui é o único, é tudo que ele tinha. É no sentido de que ele é o máximo aqui para que a gente não morra. Aí você fala assim, nossa, Deus deu tudo por mim. Nossa, eu tenho que dar 10% por causa disso, né? Aí Deus é tipo seguro de vida, né? Que você paga uma taxinha do seu salário. Não, então, oferta aqui, ó, a própria ideia de ofertar, fazer uma oferta, é você oferecer algo. Então, mas quanto que eu devo dar? 10%, 15%, 30%? Paulo vai falar assim, olha, Deus ama o que dá com alegria. Não adianta nada você dar 100%. Né? Por exemplo, você chega lá e você tem uma nota de R$5 num bolso e uma nota de R$10 no outro bolso, ou de R$50, vamos dizer assim. Você tem uma nota de R$50 no bolso esquerdo, aí você tem uma nota de R$10 no bolso direito. Você fala assim, tem que dar os R$10, né? Aí você senta lá na igreja e aí quando passa a salva, que você já explicou, né? Que é aquela cestinha que recolhe o dinheiro, você esquece do bolso, mete a mão no bolso de 50 e bota os 50 lá. Quando você vê o que você fez, você... Não era esse. Cara, não acredito que eu dei os R$50. Só que você não vai pegar de volta, né? Que senão fica feio. Aí você passa o resto da semana reclamando com você mesmo. Cara, por que eu fui dar aqueles R$50? Mas assim, eu dei R$50. Deus tá feliz comigo, né? Não. Ele não tá feliz com você. Você não tá feliz com você. Você não deu o que você queria dar. E aí Jesus vai contar uma historinha... Ou seja, não houve o ato de oferta. Não houve oferta. Você errou ali, você, enfim, entendeu? Então a gente tem muito na sua cabeça que tem a ver com valor, tem a ver... Não, tem a ver com a sua disposição de se entregar, né? De colocar o teu coração na cesta. A Bíblia traz relatos, por exemplo, de Maria com um vaso de alabastro, que era a coisa, né, mais valiosa para ela. A gente encontra a viúva que... Cara, esse negócio da viúva é a história mais legal de todas, né? A oferta dela não era nada perante os caras que entregavam um monte de coisa e tal. Não era nada, mas era tudo, entendeu? Era unigênito pra ela, né? Era a única coisa. Então, a gente pode dizer que aquelas 2 moedinhas que aquela viúva tinha era o tesouro dela? Sim.
E a gente pode dizer que o coração dela estava naquele tesouro? Sim. E o que ela fez com aquele tesouro? Deu. Então o que ela deu? Deu tudo. O coração A dela. vida. Entendeu? Então, essa que é a ideia. E por mais que eu não coloque, por exemplo, tudo na salva, mas existem outras formas de eu ofertar e tudo mais, né? Claro, gente, a gente vive num mundo hoje que você não troca serviços por pão, né? Você faz um pão lá de casa e vai lá e paga as dívidas do seu banco com pão. Ô, seu gerente, não tem dinheiro, então vou te vir trazer um pão. Então, nem tudo você resolve com, né, prestação de serviço. O dinheiro vai acabar comprando muita coisa. Por causa disso, a gente deveria ser levado a entender que a igreja precisa, sim, do seu dinheiro. Não porque ela quer se tornar opulenta. Ah, mas a minha igreja aqui tem ar-condicionado, eu não concordo, a gente tinha que passar calor. Ok, conversa com a sua comunidade, respeite o corpo, né? Entenda que você não é um indivíduo. Ah, eu queria, sei lá, opinar sobre o que é feito com o meu dízimo. Mas não é o teu dízimo, não é a tua oferta. Você tá abrindo mão disso daí. Esse tipo de né? discussão mostra o que tá lá de trás das motivações. Então, primeiro, você precisa fazer um diagnóstico do teu coração. Exato. Uma oferta vai revelar aquilo que tá no teu coração. Então, mas ele só deu pouquinho. Cara, mas ele deu aquele pouquinho com tanto coração, com tanta, né? Não, ele só deu 5% do salário dele de oferta. Cara, mas ele tá fazendo aquilo ali com tanto gosto pelo que vai ser feito, que às vezes é mais do que um cara que dá 50 e acha que por causa disso ele tem mais vantagem diante de Deus e tudo mais, né? E aí você vê lá Jesus falando, por exemplo, com os fariseus e fala assim, eu dizimo tudo que eu tenho, dizimo comã, o cominho, o hortelã, eu jejuo e tal, não sei o que lá. Jesus fala assim, olha, bacana. Muita coisa, valeu. Mas você não pode fazer essas coisas em detrimento das outras. Uhum. Você tem que fazer essas e aquelas. O que são aquelas outras? A paz, a justiça, o amor, o serviço pelo outro. Então, muitas vezes a gente cumpre, por exemplo, a gente já falou aqui várias vezes, não, o dízimo é o sinal de uma dependência de Deus. O sábado é o sinal de uma dependência de Deus. Mas é possível guardar o sábado sem depender de Deus? Entendeu? Eu vou lá, tiro... Claro que não. Sim, Bianca. Sim. Sim. Desculpa, deixa eu reformular a frase. É possível guardar verdadeiramente o sábado sem depender de Deus? Não, certo? É possível guardar, entre aspas, o sábado? Assim, simplesmente, né? Guardei o sábado sem a dependência em Deus? Sim. Eu fiquei o dia todo sem fazer nada ali, fui na igreja, tal, vim em casa, né? Edita essa parte. Eu não entendi a pergunta, mas... Que eu não fiz a pergunta direito, mas tudo bem. Então, assim, é possível dizimar sem estar, de fato, devolvendo meu dízimo? Claro. Entendeu? Sim. Mas eu não estou dizimando de verdade. Entendeu? Por quê? E é possível ofertar sem, de fato, estar ofertando? Sim, totalmente então, possível. Todas essas coisas, elas servem para criar em nós, pedagogicamente, uma dependência de Deus. E falar assim, Deus, o Senhor já me deu tudo que eu precisava, o Senhor me deu vida, eu te reconheço como meu Criador. Se o Senhor é meu Criador e tem o poder da criação na tua voz, quem sou eu para falar assim, se eu der o meu dinheiro... Não teve edição do Renatinho para isso. Se eu der o meu dinheiro, eu vou passar fome. Cara, você tá falando assim, Deus não tem poder para me sustentar. Uhum. Entendeu? É que nem o lance da obediência sem fé. Existe obediência sem fé. Claro. Entendeu? Mas Existe deveria ser guarda dos mandamentos sem fé. Deveria ser o contrário. Deveria ser fé para depois você obedecer. Mas não. Existe. Então, assim, eu não dou minha oferta porque se eu der minha oferta, Deus vai ver o quanto eu sou generoso e por isso ele vai me levar pro céu. Não. É assim, cara, Deus me deu o céu, Deus me deu a vida. Tudo que eu preciso hoje, eu já tenho. Tudo que eu precisaria no futuro, Deus já me garantiu. O que é abrir mão daquilo que eu tenho hoje? Entendeu? Se ele já me deu, ele vai me dar de novo. Agora, essa questão de ofertar, assim, né? Eu queria fazer um comentário para tentar agregar aqui para a gente ampliar o conceito, porque a gente pensa só em ofertar em relação ao dinheiro. Sim, o contexto aqui do nosso estúdio começou Strudel, né? Fazia tempo que ele não voltava. Tô melhorando, Isaac. Dicção. Né? Aí a gente pensa em ofertar apenas financeiramente. Ok, é isso mesmo que a igreja precisa, sim, muitas vezes. Como eu falei, hoje o mundo gira em torno do dinheiro e você vai precisar de dinheiro. Precisa, gente. Para o desenvolvimento da tua igreja é necessário para os ministérios, para o departamento infantil, para pregação, para compra de alguma coisa para a igreja, uma cortina, um que banco. Você não pode comprar com dízimo. Exato. Isso é oferta para o desenvolvimento da igreja. Mas a gente fica assim, mas isso é muito difícil para mim. Ok. Então, assim, começa a se doar, que é o que a gente colocou aqui. Sim. Dá tudo de você para o seu tempo. Vai pegar gosto pela coisa. Exato. Vai dar o seu tempo, então. Não tem dinheiro para doar. Ok, então vai lá ajudar o irmão. Vai lá incentivar. Vai lá num domingo ajudar na igreja. Sei lá, começa a se doar. Porque daí você vai começar a entender que o sacrifício de colocar a mão no bolso vai ser menor.
Entendeu? Você vai sentir menos. Tipo, o dinheiro, isso aí eu dou porque pra mim eu sou desprendido dessas coisas, entendeu? Isso ajuda, isso também é um método de transformação, de pensamento, de atitude, entendeu? A gente coloca o dinheiro como assim, não, isso eu não posso dar. Não, não dá. Enfim, só foi uma observação, porque eu acho que isso pode ajudar bastante no pensamento. E dentro do que você tá falando aí, tem uma certa cultura, muitas vezes, que acontece na nossa fala, do tipo assim, não, eu pago meu dízimo, então o pastor tem que fazer tal coisa. Cara, mas não, eu dou ele minha não tá a oferta, serviço eu de dou meu você. dízimo, eu dou oferta. E é tipo assim, no final das contas, o dízimo e a oferta se torna a moeda com qual vou pagar o pastor para ele fazer aquilo que eu, como cristão, não faço. Isso tá errado, entendeu? O pastor não é o ministro do evangelho terceirizado. O pastor ele vai fazer a coisa em função integral, mas você, como membro, tem uma responsabilidade além disso. Entendeu? Beleza, eu só posso uma vez por semana, legal. Eu posso todas as noites, legal, não importa. A questão você não está simplesmente pagando o pastor para fazer aquilo que você não quer fazer. O pastor está ali para te orientar, para te treinar, para ter uma responsabilidade maior de levar a igreja à frente. Mas não é só questão de dinheiro, é questão de você se doar. Deus, ele deu tudo que tinha, ele deu tudo que ele era. Jesus deu a própria vida, não tem nada mais valoroso do que isso, né? E a gente muitas vezes não quer se dispor de um tempo a mais, de uma coisa. Então, Mamon, ele assume mais de uma forma. Essa que é a grande questão, entendeu? Então, no fim das contas, se você... eu acho que não estão utilizando bem meus recursos. Eu acho que poderia estar sendo feito coisa melhor. Mais do que o que você está fazendo pela igreja, digamos assim, de uma forma bem bruta, né? Pense no dízimo, na oferta, em como Deus está te usando nisso para criar dentro de você a humildade, a dependência dele, a condição de poder enxergar a necessidade do evangelho. E essa necessidade pode ser dinheiro, como pode ser o teu tempo, o know-how que você tem. Mas eu sou dentista. O que a igreja vai ganhar com eu sendo dentista? Opa! Você pode dar palestras na sua igreja sobre higiene bucal, e aí os membros vão chamar pessoas, né, vai ter uma palestra lá na minha igreja sobre higiene bucal e tal. Você pode ir lá numa comunidade, num sábado à tarde, e falar assim, atendimento dentário de graça para quem não tem condição de pagar. Mas, sei lá, eu sou coaching, sei lá, de produtividade. Ajuda as pessoas. Isso é a ideia da missão integral, entendeu? Então, você pode doar tudo que você é, onde tiver o teu tesouro, onde tiver a coisa que você... pra mim não é dinheiro. Eu sou totalmente desapegado, Bianca. Não sou, tá? Só tô criando aqui um personagem hipotético. Mas, eu sou tão orgulhoso em relação ao que eu faço, ao que eu sou, assim, de meu dom, meu talento. Nossa, eu sou um médico fantástico, assim. Eu nem ligo muito pra dinheiro. Agora, eu sou muito orgulhoso daquilo que eu faço por dinheiro e tudo mais. Às vezes Deus quer trabalhar nessa situação, para que você entenda que ser um bom médico, ser um bom professor, ser um bom advogado, isso depende dele, porque ele que te criou para ser isso, né? Fazia tempo que eu não citava esse meu... Karnal. esse meu autor favorito, mas eu gosto bastante dele, Leandro Carnal. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: a crítica fala de si. E entrou agora no meu pensamento uma questão que é o seguinte: a gente quer a transparência das coisas, e a gente pede muito isso, na política, um monte de coisa. Ok, é nosso direito, mas tem vezes que é melhor até a gente não ficar correndo atrás disso, porque a gente vê a motivação certa do nosso coração. Por exemplo, eu quero saber eu doei tanto para a igreja, quero saber o que vocês fizeram com o meu dinheiro. Cara, aí é você querer barganhar com Deus, entendeu? É você realmente acreditar naquilo que ele te dá e não naquilo que ele é. É assim, eu estou doando e não, olha, de verdade, tá aqui, o meu coração tá aqui, a minha oferta é tudo que eu tenho e tal, que eu posso dar, não sei. Mas eu não quero muita transparência, eu não sei para onde está indo, mas eu acredito naquilo que Deus é. E Deus é amor, Deus é graça, Deus é justiça, Deus é misericórdia. E como vai ser usado esse dinheiro em nome de Jesus através do Espírito Santo, é isso que eu acredito, é isso que eu quero que seja. Eu quero ser graça também para as pessoas, eu quero ser misericórdia também para as pessoas através das minhas rendas financeiras. Isso é importante. Mas eu quero transparência. Porque a gente quer... Eu sou jornalista e eu gosto das coisas muito claras. Eu tenho... Não sei se isso é um defeito, mas isso às vezes me atrapalha muito. Mas virtudes também podem ser defeitos. Exato, sabe assim, de querer muito claro. Não, eu quero saber, eu quero... Tá, mas tem coisa que não é pra você saber, entendeu? Não é. E ponto. Se contenta com isso e pronto. Entendeu? Primeiro obedece, depois entende. Talvez aqui nessa terra você nem vai entender as coisas, vai passar um milênio inteiro tentando entender, né? Então, é só um pensamento, um desabafo. Entendi. Isaac Rezende. Não, tudo bem, eu te entendo. Não, é isso mesmo. eu também caio nessas crises às vezes, isso acontece. Você tá até arrupiada de cabelo aí, ó, por causa dessa Você viu? Tá vendo?
Bianca, quanto tempo a gente tem aí de programa? 50 segundos. Renatinho 50 já me segundos. cutucou. Então vamos lá. Efésios 2, verso 8 em diante diz: Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus lá desde o começo criou a gente para praticar boas obras. Isso pode ser teu talento, teu dom, teu tempo, pode ser seus recursos financeiros, independente do que te foi. Deus criou você para imitá-lo e Deus dê você também. Experimente doar, tá? Tente visualizar e tente experimentar essa atitude que é a atitude de um verdadeiro mordomo no reino de Deus. Final de mais um episódio Salário da Graça. Qual é o salário da graça, Isaac? Mais graça. Mais vida. Dar é vida em abundância. Só foi pra ver se você estava antenado no quiz aqui. Hein? Final de mais um episódio. Obrigada demais pela sua participação, pela sua graça, pela sua misericórdia com Contra a Cultura aqui. Isaac, até semana que vem. Até. Valeu, Renatinho. Até o próximo episódio.